O mundo assistia em choque em uma sessão extraordinária na madrugada de 1º de maio. O Congresso salvadorenho, onde Nayib Bukele tinha ampla maioria, votou pela destituição dos juízes da Suprema Corte, com uma votação esmagadora de 64 votos a favor e 19 contra. Em questão de horas, toda a Suprema Corte foi substituída. A mídia internacional gritou ditadura, ameaça à democracia, mas o que aconteceu depois calou os maiores críticos de El Salvador. O país que era conhecido por ser o mais violento do planeta agora tinha a menor criminalidade da América do Sul. E o próprio presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mandou uma mensagem diretamente para Elon Musk. Para Trump fazer mudanças de verdade, os juízes corruptos precisam ser removidos. Sem isso, cada reforma será bloqueada nos tribunais. A mensagem viralizou rapidamente. Enquanto isso, no Brasil, o governo Lula infelizmente caminha na direção oposta e muita gente já começa a ficar revoltada e exige uma mudança drástica. O conselho de Bukele para Musk e Trump mostra uma verdade que o governo brasileiro se recusa a encarar. Nosso problema não é excesso de rigor, é um sistema que constantemente protege criminosos em vez de cidadãos comuns. E o contraste entre essas duas visões de mundo está prestes a mudar o cenário do mundo inteiro. O recém-impossado parlamento de El Salvador decidiu no sábado por 64 votos a favor, 19 votos contra e uma abstenção pela deposição dos 5 juízes da Câmara Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça sob a alegação de que eles violaram a Constituição contra as medidas que o presidente Nayib Bukele tentou implantar no país durante a pandemia. Em 2015, El Salvador era extremamente perigoso, com a maior taxa de homicídios do planeta. O país estava completamente controlado pelo crime organizado. A gangue MS-13 e Barro 18 controlavam a maior parte do território nacional. Crianças eram recrutadas à força, comerciantes pagavam impostos para gangues e qualquer resistência resultava em execução. Famílias se trancavam em casa assim que o sol se punha. Quem precisava sair à noite arriscava a vida. Os salvadorenhos viviam em um estado de medo constante. Nayib Bukele assumiu o governo com uma promessa prática: vamos acabar de maneira brutal com essa situação. Ele iniciou com operações policiais intensas, investimentos em equipamentos e aumento do efetivo policial. Mas logo descobriu que o seu maior obstáculo não eram as gangues, eram os juízes que os protegiam. Cada operação policial terminava seguindo o mesmo roteiro frustrante. Criminosos perigosos, muitos com dezenas de homicídios comprovados, eram presos pela manhã e soltos à tarde. Muitas vezes por questionáveis irregularidades processuais ou falta de provas. Documentos secretos foram revelados mostrando que juízes recebiam propinas do crime organizado para liberar os chefes do tráfico. A polícia estava completamente desmoralizada. Um policial salvadorenho relatou: arriscamos nossas vidas para prender esses assassinos e os vemos na rua no dia seguinte rindo de nós. Essa situação parece familiar para qualquer policial brasileiro, não é mesmo? Bukele chegou a um ponto crítico. Havia tentado todos os caminhos tradicionais sem sucesso. Em 1º de maio de 2021, com o apoio de 67% do parlamento, tomou a decisão mais ousada da sua gestão. Removeu todos os juízes da Suprema Corte e substituiu com magistrados que estavam comprometidos com a segurança da população. Os novos juízes aplicavam exatamente as mesmas leis, só que sem utilizar interpretações criativas que beneficiavam os criminosos. Você quer saber o resultado? A polícia de El Salvador prendeu 72 mil pessoas em 18 meses. E dessa vez, meu amigo, eles permaneceram presos. Hoje, El Salvador testemunha uma transformação que muita gente considerava impossível. A taxa de homicídio caiu 98%. Roubos e extorsões diminuíram 75%. O turismo aumentou 95% em 2 anos. E os investimentos estrangeiros, agora com um país seguro, triplicaram. As ruas que antes estavam desertas, agora você encontra crianças brincando até tarde da noite. Restaurantes e comércios que antes fechavam desesperados e com medo, agora funcionam, gerando emprego e prosperidade para a população. Nos Estados Unidos, vemos um paralelo bem interessante se formando. Donald Trump assumiu seu segundo mandato com uma missão clara: reformar profundamente o sistema americano, combater a criminalidade nas fronteiras e nas grandes cidades e reduzir o tamanho do Estado que destrói o crescimento econômico. Porém, suas primeiras ordens executivas enfrentaram o mesmo problema de Nayib Bukele. Elas foram travadas e barradas por juízes federais. Para você ter uma ideia, a reforma
migratória, que é fundamental para controlar a crise na fronteira, foi barrada em menos de 48 horas. E é nesse contexto que o Elon Musk aparece como uma figura central nessa situação. Donald Trump nomeou Musk como chefe do Departamento de Eficiência Governamental, um novo órgão dedicado a cortar qualquer gasto e modernizar o governo. Musk, que é conhecido por transformar indústrias inteiras como a Tesla e a SpaceX, aceitou o desafio sem receber salário, motivado pelo desejo de tornar o governo mais eficiente e voltado para necessidades reais do cidadão. Mas o Elon Musk acabou ficando muito frustrado com a forma que os juízes estão tratando as novas diretrizes de Donald Trump, e ele falou isso no Twitter. A vontade do povo americano, expressa democraticamente nas urnas, está sendo sistematicamente bloqueada por burocratas não eleitos. Como quebrar esse ciclo que impede qualquer mudança real? Aqui, meu amigo, ele estava demonstrando a frustração que ele tinha com esses juízes que estavam bloqueando as atitudes de Donald Trump. Mas foi aí que Nayib Bukele respondeu também no Twitter. Ele disse: se você não remover os juízes corruptos, você não pode consertar o país. Eles formarão um cartel, basicamente uma ditadura judicial, e bloquearão todas as reformas, protegendo a corrupção sistêmica que os colocou em seus assentos. O Elon Musk, quando viu essa resposta de Nayib Bukele, na hora ele também respondeu: a única maneira de restaurar o governo do povo na América é fazer o impeachment de juízes. Ninguém está acima da lei, incluindo juízes. Foi o que foi preciso para consertar El Salvador, e o mesmo será aplicado na América. E essa conversa toda e tudo que está acontecendo em El Salvador não está aparecendo só no Twitter. Até o Trump comentou em uma entrevista sobre Nayib Bukele de El Salvador. O presidente disse que Bukele transformou o país mais violento do hemisfério no mais seguro em tempo recorde. Talvez tenhamos algo importante a aprender com esse sucesso. Essa troca de ideias que eu acabei de te mostrar mostra que tanto Donald Trump como o Elon Musk estão abertos para escutar o que realmente funciona, e não esses professores esquerdistas que dizem que todo mundo é uma vítima da sociedade ou que os juízes estão apenas interpretando a lei. O povo quer o quê? Segurança, e quer que as leis sejam de fato respeitadas. Quando olhamos para o Brasil e o sistema de justiça, o STF é o que mais vem chamando a atenção dos brasileiros, principalmente por meio do ministro Alexandre de Moraes, que cada vez mais